Graças e paz, meus amados irmãos. Eu quero falar um assunto hoje muito bom, que fala sobre as 7 cartas, as 7 comunidades. Eu vou começar de cidade em cidade. Eu creio que não vai dar tempo num vídeo só falar sobre todas as cidades, mas durante a semana nós vamos falar acerca de cada uma cidade, ou duas, se for possível. Eu vou usar o texto de Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Que fala: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achas mentiroso, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Lá no versículo 22, diz: e eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. As coisas presentes, que está no capítulo 1, versículo 19, que diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Então, as coisas presentes são as 7 cartas, as 7 comunidades que nós lemos no texto. Essas cartas são um apelo para que as comunidades, para que a igreja se convertam, aquele povo se convertam ao projeto de Deus. A espada afiada de 2 cortes, que sai da boca de Jesus, que está no versículo 16 do capítulo 1, que fala: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Provoca o primeiro corte. Essa espada que sai da boca de Jesus provoca o primeiro corte. As 7 cartas, elas foram organizadas de modo muito cuidadoso, de forma que a primeira combine com a 7ª, a segunda com a 6ª, a terceira com a 5ª. No centro está a carta à comunidade de Tiatira, cujo tema principal é a profecia. Então, em Éfeso, no capítulo 2, de 1 a 7, perdeu a resistência e abandonou o seu primeiro amor. Em Esmirna, a cidade indigente, não tem nada de negativo. Pérgamo, que está no capítulo 2, de 12 a 17, fala que ela foi resistente contra o sistema. Em Tiatira, o que é profecia? Em Sardes, ela foi engolida pelo sistema. Filadélfia, fraterna, não tem nada de negativo. Laodiceia, ela perdeu a resistência e ficou indiferente ao amor. Então, as cartas seguem um esquema composto de 5 passos. Em primeiro lugar, vem o endereço. Escreva ao anjo da igreja. Então, anjo, tem sido muito discutido se são o anjo que é o anjo do Senhor realmente que toma conta daquela cidade, daquela igreja, ou é o pastor, envolve tanto mistério, ou é o pastor que é dirigente daquela congregação. Então o anjo, ele recebe essa carta. O fato
de as comunidades serem chamadas de anjo, está lá a igreja, reforça a ideia de que elas vêm de Deus. E, em segundo lugar, vem a apresentação de Jesus, que inicia sempre com as palavras: assim diz aquele. Ela retoma, em geral, alguma das características de Jesus descritas no primeiro capítulo, versículo 13 até o versículo 20, que diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E assim vai descrevendo todo a parte de Jesus. E em terceiro lugar vem o julgamento da igreja, que inicia sempre com a palavra conheço. Então ele conhece a cada um daquela comunidade, daquela igreja. E o julgamento aponta as coisas boas e também aponta as coisas ruins que aconteceram naquelas congregações. Então a igreja de Esmirna e Filadélfia não tem nada de negativo. E as de Sardes, Laodiceia, não tem nada de positivo. Em quarto lugar, aparece um apelo particular a cada comunidade, a cada igreja. Por exemplo, preste atenção. 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando no brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Então ele fala: não tenhas medo. 2:10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse fiel até a morte, as pessoas pensam que é em relação, eu tenho que lutar pela minha salvação, que eu vou... Não, ele está falando realmente de lutar contra um sistema e perder a vida. Não é a vida eterna, é perder a vida física naquela comunidade que é dominada por um sistema diabólico. É um apelo geral mostrando que o que se diz a uma igreja pode valer para todas as igrejas. Então trata-se da expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para todos. Então, presente em todas as cartas. Em quinto lugar, vem a promessa ao vencedor, caracterizada em geral pela expressão ao vencedor. Nem sempre o quarto e o quinto passo aparecem na mesma ordem. Há cartas que terminam com a promessa ao vencedor, como Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E cartas que terminam com um apelo geral: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero falar agora sobre a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, é a maior das 7 cidades do Apocalipse. A igreja cristã, a comunidade cristã, havia sido fundada há 40 anos naquele lugar. Éfeso é a igreja do discípulo amado, o berço do Evangelho de João. É compreensível, portanto, que do ponto de vista religioso tivesse certas ascendência sobre as demais comunidades, pois ela foi a pioneira na adesão ao projeto de Deus, o primeiro amor. Talvez seja útil ter presente a estratégia pastoral de Paulo, que a seu tempo ali residiu por cerca de 3 anos. E ele se preocupava em criar nas grandes cidades um núcleo cristão, que por sua vez deveria dar origem a outras nas cidades menores e aldeias ali ao derredor da cidade. Então é de suspeitar, portanto, que as demais igrejas tivessem em relação a Éfeso uma ligação afetiva, porque era mãe e tinha seus filhos, as suas filiais. Então, considerando-a uma espécie de comunidade mãe, uma igreja mãe, a igreja matriz
né? Como essa aqui, onde nós estamos, é uma igreja matriz e tem suas filiais, as suas filhas. Então há uma afetividade. Então os cristãos de Éfeso tinham consciência disso. Na cidade havia um culto a Ártemis. A essa deusa se atribuía, entre outras coisas, o dom da fecundidade. Por isso, os artesãos daquela época costumavam representá-la com a parte superior do corpo repleta de seios, símbolos da vida e fecundidade. Ela era, portanto, sinônimo da vida daquela cidade, daquele povo pagão. Então, Éfeso era um centro estratégico do ponto de vista comercial, cultural, sobretudo religioso. Por essa razão, o historiador romano Plínio chama de luz da Ásia, pois a partir dela se irradiava pela província tudo o que o Império Romano desejava que se pensasse e se fizesse sair dali. De fato, o Império Romano quis que Éfeso se caracterizasse como a cidade mais importante no que diz respeito ao culto ao imperador. Por 4 vezes, ela recebeu o título de Neócores, isto é, zeladora do templo do imperador em Éfeso. Então acorriam peregrinos de toda a terra, de toda a província, e o título de Neócores conferia privilégios à cidade e estabelecia direitos e deveres em relação ao culto imperial. Os efésios se orgulhavam de serem os sustentadores ideológicos do sistema que, em nome da paz romana, a Pax, mantinha quase a totalidade do mundo, então conhecido sob a opressão política e a exploração econômica. Era isso que a igreja de Éfeso vivia naqueles tempos. Nessa grande cidade surgiu, há 40 anos, uma igreja cristã, querida por Deus. 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 caçais de ouro. Jesus se apresenta no Apocalipse à igreja como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Com essa afirmação, o Apocalipse põe em pé de igualdade todas as igrejas. Todas estão na mão direita de Jesus. O modo como ele se apresenta à igreja chama a atenção. A mão direita é símbolo da ação e do poder. No Antigo Testamento, ela representa o poder com que Javé libertou seu povo do Egito. Você pode conferir no capítulo 6, versículo 6 de Êxodo, na sua casa. Então a igreja tem muitas coisas boas, sempre se esforçou para perseverar, ou seja, sempre denunciou a sociedade injusta e resistiu a esse sistema. Quando ele fala: conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Aparecerão alguns dizendo que eram apóstolos, você os provou e descobriu que não eram mentirosos. 2:2 do texto que nós lemos. Então, certamente, essa igreja, havia pessoas que faziam média com o imperialismo romano. Tinha 2 caras, melhor, da forma mais popular dizendo. Então a igreja
ela teve a coragem de denunciar e de resistir a essas pessoas que se infiltraram na igreja e se associavam à igreja, mas prestavam culto ao imperador, prestavam serviço ao imperador. Era como se fosse uma coluna espiã dentro da igreja. Então a igreja, ela denuncia essas pessoas, provou que eles eram mentirosos. Então a igreja teve a coragem de denunciar e de resistir a essas pessoas. E isso não aconteceu sem sofrimento. Quando ele fala, você é perseverante, versículo 3, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Ele fala, sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então são os conflitos que nascem por causa da profecia e da denúncia. Então a igreja de Éfeso se caracterizava pela resistência. Ela resistiu a esse tipo de pessoas com heresias dentro da igreja, espionavam a igreja, denunciavam a igreja, e essas pessoas foram denunciadas pela igreja. E quando você denuncia o erro na igreja, não compactua com as pessoas, com o sistema do mundo, você sofre retaliações. Porque o sistema ele é contrário à obra de Cristo. Então, todavia, tem também seus limites e fraquezas. Jesus, que caminha em meio aos 7 candelabros de ouro, denuncia, no versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixar-te a tua primeira caridade, primeiro amor. Então ele fala, uma coisa que eu reprovo, você abandonou seu primeiro amor. Então o que aconteceu? Certamente ele perdeu a capacidade de resistência, abandonou o primeiro amor, como o povo de Deus no Antigo Testamento, quando abandonava o projeto de Deus. Ela já não é mais uma igreja mãe para as demais, pois se deixou envolver pela ideologia do Império Romano, perdeu a profecia e deixou de resistir. Então as igrejas pequenas observaram que a igreja mãe, a igreja maior, ela foi sendo minada ao ponto de perder a sua resistência, e com isso o amor foi deixando se esfriando. Então Jesus não a rejeita, ao contrário, as exorta a retomar o caminho. Preste atenção, repare onde você caiu, converta-se e retome o caminho diante. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que tens. Aí você perde a autoridade. Eu lembro muito da oração de Davi, lá no Salmo 51, quando ele fala, não retire de mim o teu espírito. O que ele estava querendo dizer? Era o espírito que, quando ele olhou para Saul perdeu a autoridade dada pelo Espírito Santo de reinar sobre Israel. Então Davi sentiu medo de que perdesse também essa unção de ser rei e pastor daquela cidade, do povo de Israel, pelo seu pecado cometido. Então ele faz essa oração. Então, caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que tem. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Se você não resistir ao imperialismo romano, a igreja de Éfeso deixará de ser a mãe para demais igrejas filiais. Para o autor do Apocalipse, somente as igrejas que resistem ao sistema de morte é que podem ser consideradas mães para as demais igrejas pequenas. O que ele conta é a igreja que resiste ao sistema, que resiste às heresias. Jesus recorda outra coisa boa da igreja. Ainda uma coisa boa você tem:
detesta a conduta dos nicolaítas. Também eu detesto. Os nicolaítas, são muitas informações boas hoje, irmãos. Os nicolaítas eram um grupo que se achava ser possível ter os pés em duas canoas. Um na sociedade injusta e outro na comunidade cristã, que resiste e denuncia as injustiças. Esses eram os nicolaítas. Um pé, como falou Raimundo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. E garantiam que Jesus não teria enfrentado a sociedade justa, sua morte seria um faz de conta. Então dissemos que em Éfeso havia o culto a Artemis, deusa da fecundidade e da vida, para o autor do Apocalipse. A fecundidade da comunidade está na capacidade de resistir e vencer os deuses que aprovam e sustentam o poder político opressor, Artemis e o culto ao imperador. De fato, ao vencedor, a quem resiste, Jesus promete um prêmio. Ele fala lá, comer da árvore da vida que ainda está no paraíso de Deus. 2,7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso recorda dois momentos importantes da Bíblia. A árvore da vida do paraíso terrestre, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 9, e a árvore da vida da Nova Jerusalém, que tem em Apocalipse 22, versículo 2. A vida, portanto, depende do modo como a igreja resiste à ideologia da opressão do Império Romano. Quem anda por esse caminho encontra a vida, herói e vencedor. A carta à igreja de Éfeso é um texto que fala a partir da realidade política, ideológica em que a igreja vivia naquele tempo. Desmascara a propaganda da idolatria, abala as pretensões do que supõe que sua comunidade seja mais importante que as outras e reforça a necessidade de resistência ao sistema e aponta nas promessas ao vencedor para a verdadeira fonte da vida. Como já dissemos, em todas as cartas há um apelo igual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que está na carta é a voz do Espírito Santo, que agiu nas profecias e em Jesus. Age em João e quer estar presente em todas as igrejas, de todos os tempos e lugares. O que é dito à igreja de Éfeso vale também para nós hoje. Graça e paz, meus amados irmãos, que vocês fiquem com esta mensagem e resistam às heresias e o sistema mundano. Fiquem com Deus. Peço que vocês continuem apoiando o trabalho do Campo de Vila Kennedy nas redes sociais, o YouTube, no Instagram, Facebook. Clicam lá, ajudem, compartilhem, divulguem e orem, principalmente orem, para que esse trabalho possa dar continuidade. Fique com Deus, graça e paz.